Bom, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu agora vou corrigir a aula anterior, que é a aula 3, né? Estou considerando essa aula 4 porque eu corrijo os exercícios, comentando alguns exercícios com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Observem que nós vamos estudar agora multiplicação e divisão de números inteiros. A multiplicação, tanto a multiplicação como a divisão, ela obedece uma regra diferente da adição algébrica, né? Na multiplicação de dois números inteiros, você observa os sinais. Se os sinais forem iguais, dá sempre positivo o resultado. Se o sinal for diferente, dá negativo, né? Isso para dois números, quando você tem mais de dois números, aí você olha a quantidade de fatores negativos, de números negativos, tá? Por exemplo, se você tiver uma multiplicação de 5 números, sendo 4 deles negativo, aí tu vê, 4 negativos é uma quantidade par de negativo, então o resultado dá positivo. Se for uma quantidade ímpar de números negativos, então o resultado dá negativo, né? Então vamos lá. Mais 2, multiplicação e divisão de dois números. Aí tu olha o sinal direto. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Mais de dois números. Aí você olha os negativos, tá? Se for uma quantidade par de negativo, produto dá mais. Se for uma quantidade ímpar de negativo, produto dá negativo, dá menos. Beleza? E aí esse exercício é mais sobre isso. Passando aí, a gente vai ver o exercício número 11, já é umas expressõezinhas. Observem que quando você não tem nenhum sinal entre um número e um parênteses, ou entre um número colchete, chaves, ou entre dois parênteses, como é na letra E, ó, um parênteses fechou, o outro abriu. Isso tudo é multiplicação. Na letra D tem um 20, abre parênteses, é multiplicação. Quando não tem nenhum sinal, tá, entre o número e um símbolo de associação, pode ser parênteses, colchetes e chaves, ou entre dois símbolos, um fechando, o outro abrindo, é multiplicação, quando não tem sinal nenhum, tá bom? E quando tem pontinho também, às vezes, vocês já sabem disso. E outra coisa também, observe que quando o número inteiro ele é escrito com um sinal, né, seja ele menos ou mais, se você colocar o sinal número, né, você deve colocar esse número dentro do parêntese. Senão, você mistura os sinais. Olha o exemplo da letra A. Se tivesse menos 4 sem parêntese ou menos 3, ia ficar menos 4 menos 3. Não é nem ser multiplicação. Ia ser uma adição algébrica. Observe a importância do parêntese. Então, quando você quer multiplicar e o número você está escrevendo o número com o sinal dele, isso vale muito para os negativos, que é obrigado a escrever o sinal. Coloca o número dentro do parênteses, para indicar que você está multiplicando, para separar o número com o sinal dele, ok? E aí fica claro que você está fazendo uma multiplicação, no caso uma divisão, tá bom? Atentem bem para esse lance do parêntese, tá? Que é importante, tá bom? E aí é aquela regra das expressões, né? Primeiro você faz as multiplicações e divisões, por último as somas algébricas, né? Os mais e menos. Beleza? E aí observe esse lance do parênteses. Toda vez que você tiver um número com seu sinal e estiver multiplicando ou dividindo, coloca ele dentro do parênteses, especialmente se ele for negativo. Tá vendo? Como é a letra E, ó, como é a letra F. Observe que na letra F tem um 3 que não está multiplicando, mas ele não está no parêntese. É porque ele é positivo. O positivo você pode escrever o número sem sinal. Beleza? Mas quando tiver sinal, tem que colocar no parêntese. Então, o número... Esses exercícios todos são de expressões, sem problema. O número, a página também, aí esses exercícios são diretos. E aí mais expressões, só que aí já está envolvendo divisão. A divisão é a mesma coisa que a multiplicação, mesmas regras, tá? E um detalhe, quando você tem divisão e multiplicação juntas, né? A expressão só tem multiplicação e divisão, você faz o que vier primeiro, tá bom?
É isso aí, aqui na página 62 é um monte de expressões, aí tem parênteses, tem colchetes, tem chaves. Observem bem como eu fiz aqui a correção do exercício, que eu fiz a correção bem detalhada para vocês, tá? Depois ele fala para colocar em ordem decrescente, lembrando que ordem decrescente do maior para o menor, tá? Se fosse ao contrário, se fosse em ordem crescente, é do menor para o maior. Beleza? Eu acho que é isso que é o principal aí que eu vi, uma geral dos exercícios, tá bom? Até a próxima, então, aí já é a matéria nova que nós vamos ver a potenciação e radiciação de números inteiros, beleza? Feliz Natal para todos aí, um grande abraço.